Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos. E nós vamos ler juntos o Salmo 113. Meu caro Rafael, vai dar para a gente cantar? Durante o sermão nós vamos cantar 2 cânticos. O sermão hoje está diferente. Certo? Esse Salmo 113, eu morei nele a semana toda. Acordava ali o Salmo, meditava, andava. Esse Salmo 113 é maravilhoso. Vamos ler juntos, só uma só voz. Salmo 113, o que diz aí? Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Ele faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Amém. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos cantar Deus, somente Deus. Amém, amém. Pode sentar, irmãos. A vida cristã, como nos ensina a Bíblia, ela é paradoxal. Nós ganhamos quando perdemos. Nós somos bem-aventurados, felizes, quando choramos. Nós somos fortes quando estamos fracos. Nós somos ricos quando reconhecemos a nossa pobreza. A vida cristã, ela está dicotomizada e ela é paradoxal no que se refere ao nosso relacionamento com Deus. Nós temos um Deus tão grande, tão infinito, tão excelso, tão altíssimo, tão glorioso. E nós somos pessoas tão finitas, tão pobres, tão insignificantes. Somos pó, e ao pó retornaremos. E Deus, na sua graça, Ele estabelece justamente o louvor, a adoração, para que nós, na nossa fraqueza, nos apropriemos da força que vem de Deus. O louvor liberta, o louvor anima, o louvor restaura, o louvor faz com que grandes coisas, extraordinárias coisas, nós possamos experimentar de Deus. E eu queria convidá-lo nessa manhã a meditar nesse salmo. É um salmo muito simples, está dividido em 2 partes. Na primeira parte do salmo, versos de 1 a 3, nós temos a descrição da grandeza de Deus. Deus é grande. E por Ele ser tão grande, nós temos que louvá-lo, que adorá-lo. Mas ao mesmo tempo, esse Deus que é tão grandioso, que é tão excelso, Ele é misericordioso. E Ele se inclina para nos ver. Nos ver na condição que nós estamos e nas necessidades que nós temos
e precisamos. Como é que se explica nós temos um Deus tão grande e vivemos uma vida tão pobre, tão pequena? O que nos conecta com esse Deus grandioso é o louvor. Porque o louvor faz com que nós tiremos os olhos das circunstâncias, o louvor faz com que nós tiremos os olhos de nós mesmos e colocamos os nossos olhos em Deus. Ele é a nossa esperança. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou pedimos. Essa semana eu tive essa experiência, fiquei pensando só em Deus. E o pessoal perguntando, pastor, e os 42 milhões? Eu falei, Satanás já me disse, não precisa você falar. As lutas que a gente tem, os desafios que a gente tem. E cuidar das pessoas que estão sofrendo. Você acha que isso é fácil? Atender, visitar, curar, orar. Acompanhar aquelas pessoas que estão vivendo situações difíceis. E quando você vai olhando para os problemas que você tem, para as circunstâncias que você vive, você diz, eu não consigo. Eu vou desistir. Mas eu quero desafiá-lo nesta manhã a meditar nesse salmo. Deus é grande. E versos de 1 a 3, nós aprendemos 4 lições aqui. A primeira lição que nós aprendemos no versículo 1 é que eu e você, como povo de Deus, como filho de Deus, precisamos ser estimulados a louvar ao Senhor. E o próprio Deus sabe disso. Porque se nós não formos estimulados a louvá-lo, nós ficaremos sempre resmungando. Nós ficaremos sempre calados. Nós ficaremos sempre olhando para as circunstâncias, para os problemas, para as dificuldades. Por isso que os salmos, eles estão cheios de convites, de incitações, de provocações. E o salmo começa dizendo, aleluia, louvai. Louvai. A palavra louvor significa elogiar. E nós, naturalmente, nós não gostamos de elogiar. Nós gostamos de ser o quê? Elogiados. A maior necessidade que o homem tem é de reconhecimento. Nós queremos ser reconhecidos. Nós queremos ser estimados. Nós queremos ser amados. E muitas vezes, nos nossos mecanismos de defesa psicológica, nós fazemos tudo para ser aceitos. Até o que não deveríamos fazer. Nós somos narcisistas por natureza. Nós nos amamos. Nós nos adoramos. Nós colocamos a criatura no lugar do Criador. Por isso, meus amados irmãos, que o grande pecado do pecado é a ingratidão. Por isso que a evidência maior na vida do homem é que ele não cultua a Deus, ele não adora a Deus, ele não louva a Deus, ele não reconhece a Deus. E eu e você precisamos estar ligados nisso. Veja no Salmo 34. Salmo 34. O salmista toma uma decisão. No versículo 1. Vamos ler juntos o que ele diz? Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos... A boca fala o que o coração está. Se o meu coração está cheio de louvor, cheio de gratidão, eu louvo. Eu louvo. Irmãos, o louvor liberta. O louvor consola. O louvor move o braço onipotente de Deus. Em segundo lugar, o Salmo 113 nos diz que precisamos ser estimulados a louvar ao Senhor, e o próprio Deus nos estimula isso através da sua palavra. Mas em segundo lugar, o texto nos ensina
que somente os servos do Senhor sabem, são privilegiados exclusivamente de serem adoradores. Ele diz assim: louvai quem? Servos do Senhor. A palavra servos aqui, justamente aqueles que foram comprados, aqueles que foram redimidos. E ao serem redimidos e serem comprados, nós somos constituídos por Deus como adoradores, como sacerdotes do Deus vivo e verdadeiro. Meus amados irmãos, há tantos textos na Bíblia, e um texto que me impressiona está lá em Isaías, capítulo 43, versículo 21. Grife esse versículo na sua Bíblia, por favor. Grife esse versículo na sua Bíblia. O que diz esse versículo? Ao povo que formei para mim. Preste atenção. Deus diz: eu fiz vocês meu povo. Eu escolhi vocês. Eu redimi vocês. Vocês são meu povo para celebrar o meu louvor. Porque o louvor, o conteúdo do louvor é o próprio Deus. Assim como o Evangelho é Jesus, o louvor é Deus. Veja lá, no Salmo 115, que é um salmo também de aleluia. Ele termina o Salmo 115 com aleluia. No versículo 17 diz assim: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Os mortos espirituais não louvam ao Senhor. Os mortos espirituais, eles estão mortos em seus delitos e pecados. Eles não são adoradores verdadeiros. Mas quando Deus nos ressuscita espiritualmente, quando Deus nos dá a vida nova, a regeneração, nós somos constituídos adoradores. Então veja bem, quando eu e você como igreja, quando eu e você, nós não estamos louvando a Deus, bendizendo o nome do Senhor, nós estamos justamente trabalhando na contramão daquilo que Deus estabeleceu para a minha vida. A minha vida tem que ser uma vida de louvor. Louvarei ao Senhor desde agora e para sempre. Lá em Apocalipse fala dos arcanjos, os querubins, que estão diante do trono e que durante dia e noite, eternamente, eles louvam, eles adoram a Deus. E esse é o projeto que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, sermos eternos adoradores do Deus vivo e verdadeiro. Você tem louvado ao Senhor? Você tem levado uma vida de admiração? Deus tem surpreendido você? Você tem admirado Deus? Terceira lição. Primeiro, precisamos ser estimulados a louvar ao Senhor. Segundo, somente os servos do Senhor devem louvá-lo. Terceiro lugar, veja no texto, no Salmo 113. Louvai o nome do Senhor. Significa, o objeto do nosso louvor é o Senhor. Se você pegar a sua caneta aí agora, esse salmo tem 9 versículos, e a palavra Senhor aparece 8 vezes. 8. Nesses 3 primeiros versículos, você vai descobrir que aparece pelo menos 5 vezes. E quem é o Senhor? Por que nós temos que louvar o nome do Senhor? Abra sua Bíblia
em Êxodo capítulo 3. Primeira vez na Bíblia que Deus, Ele se revela pelo seu nome principal. Tem outros nomes, mas lá em Êxodo, capítulo 3. Por favor. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Para você entender bem, começa com o versículo 13. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Veja bem, nós não podemos adorar quem nós não conhecemos. Qual é o seu nome? Que lhes direi. Versículo 14, vamos juntos? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Louvado seja o teu nome. Porque nós adoramos um Deus que tem nome, que tem identidade. Nós não louvamos a uma força cósmica, nós não louvamos a um ser abstrato, nós não adoramos o arquiteto do universo, nós não adoramos a força positiva que rege o universo, nós não adoramos as leis do universo, nós adoramos o Criador do universo. E esse nome de Deus, eu sou o que sou. Ele diz: eu sou o único Deus que existe, o único Deus verdadeiro. Todos os outros são falsos deuses, todos os outros são projeções de imagens humanas, são esculturas, são ídolos fabricados pela mente humana. Mas o único Deus verdadeiro que existe, eu sou. E quando eu e você, nós louvamos, nós estamos louvando ao único Deus verdadeiro, ao único Deus que existe. Não é uma adoração supersticiosa, não é uma adoração mística, é uma adoração pessoal. Deus é uma pessoa, por isso que o salmista diz: louvai o nome do Senhor. Esse Deus, quando Ele diz eu sou o que sou, Ele é um Deus autoexistente. Ele é um Deus que existe por si mesmo. Ele é um Deus autossuficiente. Se eu e você, nós não louvarmos, não adorarmos, isso não modifica a sua glória, porque Ele habita no meio dos louvores. O fato de eu não dar glória a Deus, eu não aumento nem diminuo a glória de Deus, porque Deus é o Deus de toda glória. E o salmista diz que nós devemos proclamar que Ele é o Deus de toda glória. Ele é o Deus de toda glória. Ele é o Deus eterno. Eu sou o que sou. Essa expressão é usada por Jesus, quando Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a água da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou Deus. E todas as vezes que Jesus Cristo usa essa expressão, eu sou, Ele está sempre reafirmando a sua misericórdia, porque tudo que Ele faz e tudo que Ele é para o nosso benefício, é para o nosso deleite, é para a nossa satisfação. Mas em quarto lugar, lê comigo o versículo 3. Diz assim: do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, precisamos ser estimulados ao louvor ao Senhor. Segundo, somente os servos do Senhor o louvam perfeitamente. Quarto, o objeto do nosso louvor é o nome do Senhor.
Quarto lugar, não há hora e nem lugar que nós não possamos louvar ao Senhor. Por que o salmista usa do nascimento do sol até o ocaso? Porque ele está falando do universo, ele está falando do mundo. Se aqui é dia, no hemisfério norte é noite. Quando o sol se põe aqui, nasce lá. Quando nasce lá, se põe aqui. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Malaquias. Malaquias, capítulo 1, versículo 11. Veja que revelação grandiosa Deus faz. Quando o povo de Israel, desprezando o culto, desprezando a adoração, os sacerdotes, eles acham que eles são exclusivos. Porque quando eu e você, nós não adoramos a Deus aqui em Pinheiros, na nossa casa, no Brasil, há muita gente adorando a Deus em todo lugar. Malaquias, capítulo 1, versículo 11, o que diz? Mas, desde o nascimento do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Quando eu não adoro aqui, Deus não deixa de ser adorado ali, acolá. Ele é o Deus que é adorado. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, em todo lugar, em toda hora. Hinos estão sendo cantados, a palavra de Deus está sendo pregada, o povo de Deus está orando, Deus está sendo adorado entre as nações. Entre as nações. Mas, irmãos, o Salmo é maravilhoso. Porque a segunda parte do Salmo começa no versículo 4 até o versículo 9. E depois de dizer que nós precisamos ser estimulados a louvar, que somente nós louvamos os seus servos, que Deus é o nosso objeto único, exclusivo de louvor, que em todo lugar, em qualquer hora, nós devemos louvar a Deus. O salmista vai paradoxalmente dizer que esse Deus que é tão grande, que é tão excelso, Ele é misericordioso. Ele é misericordioso. Veja no versículo 4, ele diz assim: excelso é o Senhor acima de todas as... Então, Deus está acima de todos os povos. A palavra excelso aqui significa que Ele está... Ele é incomparável. A sua excelência extrapola a tudo e a todos. Ele é excelso. A sua glória está acima dos céus. O que é a glória do Senhor? E a melhor definição de glória é que essa expressão, essa palavra, ela é o resumo de todos os atributos de Deus. Se Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Se Deus ele é infinito, eterno. Se Deus ele é amor, misericórdia, graça, paz, justiça, sabedoria. Quando você vai reunindo esses atributos, o conteúdo desses atributos formam aquilo que os teólogos chamam de a glória de Deus. A glória de Deus significa tudo o que Ele é, na sua essência, no seu ser, na sua majestade. Ele é o Deus de toda glória. Mas esse Deus, Ele é incomparável. Veja no versículo 5. Esse Deus é excelso, glorioso. Ele é incomparável. E o salmista faz uma pergunta.
ele coloca quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas. Mas ele se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Eu e você, nós não adoramos muitas vezes a Deus, nós não louvamos a Deus, porque a gente acha que Deus não se importa com a gente. Deus é tão grande, tão glorioso, Ele está tão ocupado administrando o cosmos, o universo, cuidando de tudo, que Ele não tem tempo para resolver a minha vida, o problema que eu tenho lá em casa, a minha luta. Veja no Salmo, em Isaías capítulo 40, que esse é o sentimento do povo de Deus pós-exílico. Isaías capítulo 40. E aí vem o fato de que esse sentimento revela o nosso total desconhecimento de quem Deus é. Deus é excelso, Deus é glorioso, mas Ele se inclina. Ele é o Deus que se importa comigo e com você. Versículo 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em nenhuma só vem faltar. Por que, pois, dizes, ó igreja de Pinheiros, e fala, ó crente presbiteriano, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Aí Deus responde, não sabes? Não ouviste que é o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correrão, não se cansam, nem se caminham e não se fatigam. Preste atenção que o conhecimento de Deus, quando eu conheço, quando você conhece o Deus que você tem, você se anima, você se fortalece. Amém? Qual é o tamanho do seu Deus? Quando eu compreendo a grandeza de Deus, quando eu compreendo o nome de Deus, quando eu começo a louvar o nome de Deus, eu começo a descobrir que esse louvor, esse conhecimento vai, de uma certa forma, respaldar em mim com força, com gozo, com alegria, com poder, com ânimo, com energia. Mas meus amados irmãos, no Salmo 113, 2 detalhes. Porque o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele não usa exemplos por acaso. No versículo 7, ele diz, ele ergue do pó o desvalido, e do monturo para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O salmista está falando de quê aqui? Ele está falando da nossa salvação. Sem Jesus nós estamos em trevas, moramos nas trevas, habitamos no império das trevas, estamos no lixo espiritual, estamos no monturo espiritual, não há expectativa, não há esperança, não há futuro para aquele que habita no monturo. E esse Deus glorioso, esse Deus grandioso, esse Deus excelso, Ele se inclina para mim, para você, e me tira desse monturo, e me levanta
e me leva para o seu reino, para o seu palácio, e me faz assentar à sua mesa, como um príncipe, como alguém que teve uma identidade mudada, transformada. Você já pensou nisso, meu irmão? O salmista Davi, no Salmo de número 9, no versículo 14, eu queria fazer um desafio para você essa semana. O desafio está aí no Salmo 14, no Salmo 9, versículo 14. Para que as portas da filha de Sião eu proclame alguns dos seus louvores, todos os teus louvores, e me regozije na tua. Você já experimentou regozijar-se na salvação de Deus? O Senhor Deus está no meio de ti. Ele se alegrará em ti. Ele será o motivo da nossa alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Vós, os resgatados do Senhor, bendirei o Senhor, glorificai o nome do Senhor. Preste atenção, se eu não tivesse nenhum motivo existencial, circunstancial, para louvar a Deus, eu o louvo, porque Ele me tirou, Ele me salvou, Ele me tirou do monturo, do pecado, da condenação eterna, e me coloca agora como filho do rei. Um filho do rei. Regozije-se na sua salvação. Louve a Deus porque você é salvo. Louve a Deus porque você é uma nova criatura. Louve a Deus porque você é um filho de Deus. Louve a Deus porque você é um servo de Deus. Louve a Deus porque você é um sacerdote de Deus. Louve a Deus pelo seu novo nascimento, pela sua regeneração, porque o Espírito Santo está trabalhando em você para fazer de você alguém semelhante a Jesus Cristo. Louve a Deus. Mas, irmãos, o Salmo 112 é maravilhoso, porque, além de falar da nossa salvação, ele vai nos revelar aqui uma coisa, ele vai nos ensinar, que sem os milagres de Deus na minha vida, eu não vou adiante. Veja que coisa linda, versículo 9, faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos, o quê? E eu fiquei perguntando, mas por que o salmista escolheu essa figura? A mulher estéril. A mulher estéril era uma mulher solitária. A mulher estéril era uma mulher complexada. Porque quem era estéril no contexto era vista como uma mulher amaldiçoada por Deus. A mulher estéril era solitária e era infeliz. A ponto de Raquel dizer, Senhor, dá-me filhos, senão eu morro. Mas se você olhar para a história da Bíblia, a igreja existe a partir de uma mulher estéril. Deus, quando chama Abraão e diz para Abraão, de ti farei o quê? Uma grande nação. Ele escolheu Sara e visitou o Senhor. E Sara, na sua velhice, deu à luz a um filho. Depois Isaac casa com Rebeca. Rebeca é estéril. Mas vem um milagre. E aqui, meus amados irmãos, o que esse texto está querendo nos ensinar é que a minha vida e a sua vida como povo de Deus é um milagre. E quando nós reconhecemos que a nossa vida, que a igreja é um milagre, não tem como nos dizer, foi Ele que fez, é Ele que está fazendo. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ele. A Ele. Ele faz que a mulher estéril vive em família.
Esse texto aqui dá um estudo profundo, né? Porque a coisa mais necessária na minha vida e da sua vida é vida em família. Por isso que a tecnologia hoje está destruindo o que? A família. O nome, redes sociais. Que de sociais não tem nada. Porque a sociabilidade está sendo destruída pela tecnologia. E nós precisamos de família. Na casa de meu pai, há muitas moradas. O céu é um lugar. Como a sua casa é uma residência. Mas a residência sem lá não adianta nada. Lá significa local de pertencimento, de afetividade, de acolhimento, de cuidado, de proteção. Deus muda a nossa história. Deus muda a nossa história. Ele não somente nos tira do monturo e nos coloca no lugar de exaltação, mas Ele também trata das nossas necessidades diárias. E a nossa vida é um milagre a todo dia. A cada dia, Deus está fazendo milagres na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o salmista diz: a tua graça é melhor do que a vida. Vamos ficar de pé. Vamos cantar o último hino. E vamos consagrar a Deus os dízimos e as ofertas.